Olá pessoal, tudo bom? Esse aqui vai ser um vídeo guia rápido, tá? Sobre dicas para comprar um desmultiplicador. Tanto que eu acho que esse vídeo vai ficar no listado, vou deixar fixado no vídeo que vocês acabaram de entrar, né? Ou ah, que eu vou deixar linkado, qualquer coisa. Ou eu posto um vídeo novo, ainda não decidi, vão ver, tá? Eu vejo muitas pessoas com dúvidas de como achar um desumidificador depois daquele meu vídeo que eu explico sobre a desumidificação, tá? E eu vou tentar ajudar aqui com o seguinte, tá? Bom, como eu expliquei lá, um desumidificador que realmente preste, ele precisa ter, ele tem que ter um compressor, que é uma peça lá dentro, né, que é parecido com a de geladeira. Na realidade é a mesma peça. Inclusive, se eu não me engano agora, faz tempo, né, que eu já vi sobre essas informações, mas se eu não me engano o gás é o mesmo, tá? Bom, esses desumidificadores que eu vejo aqui de cara, ó, esse aqui é um aquecedor, esse aqui não é um desumidificador, pula fora, tá? Porque, como que eu percebo isso? Ele tem no registro dele ali sobreaquecimento, ventilação, e aqui talvez a intensidade, né? Então, isso aqui, ele não desumidifica de verdade, como eu expliquei lá no vídeo. Quando a gente aquece o ambiente com um aquecedorzinho desses, ele vai tirar, ele vai transferir água de um lugar para o outro, tá? É só isso. Ele vai tirar a água de materiais porosos, como tecidos, madeira, né? Ah, pode ajudar um pouco com o mofo, só que ah, ele vai gastar muita energia para fazer esse trabalho que quando ele logo for desligado pode ser até pior por uma questão de condensação, tá? Então, aquecedores use para aquecer o ambiente, não para com o objetivo de desumidificar. Logo de cara eu vejo um aqui, ó. Esse aqui parece que é um desumidificador de verdade, tá? Pode ver que ele é bem maior, ele é muito parrudo. Muito provavelmente, aí vocês pesquisem aqui, ó. 12, isso aqui é um bom indicativo da capacidade máxima dele. Ele colocado em um ambiente, se não me engano, ferido com 75, 80%, ele vai tirar 12 litros por dia. É, pode ser que na casa de vocês, dependendo do tamanho do cômodo, ele não tire isso porque ele já desumidificou muito bem o ambiente, tá? Tem uns com ionizadores, pode pegar, uma questão de conforto, mas não é super necessário, tá? E esse aqui tá num valor interessante. Uh, e aí parece que tem, é ruim de ver a foto, mas parece que tem as opções. Tem que tomar cuidado também que tem uns aparelhos desse tamanho que são só climatizadores e não são desumidificadores de verdade. Aqui, ó, desidrate. É, de 150, 1500 Plus, esse modelo. Como eu parei de pesquisar, eu não sei mais. Esse aqui é muito potente, ó. Então ele deve ser aquecedor também. Porque tem alguns desumidificadores que são aquecedores também. Mas aquele, ó, é desumidificador, tá? Tá ali. Se tá escrito desumidificador, melhor. Mas alguns são aquecedores também. E basta a gente ligar na desumidificação que ele vai desumidificar. Tinha um aparelho que eu vi que ele era assim. E aí quando a gente liga só na uh, desumidificação, ele já basta. Algumas pessoas preferem o desumidificador aquecedor no inverno, porque quando fica muito frio, por volta de 12 graus, a capacidade de desumidificação do aparelho diminui, tá? É uma questão física, tá? Não tem muito o que fazer. Eu pesquisei no EDX, então esses pequenininhos vocês ignorem. Esse daqui é 9.000, então ele deve ter uma capacidade absurda, tá? Esse mesmo, que ele é as duas coisas. E aqui tem a plaqueta dele, ó. A potência 620 watts, então ele deve ter uma pequena questão de aquecimento mesmo, tá? Então esse aquecimento que ele deve ter, às vezes é automático, só para quando fica muito frio. Ah, ok, mas é o mesmo ali, bem interessante. Esse daqui, na época que eu pesquisava, ele era muito mais barato, tá? Então tem que caçar, tá? Às vezes, e aí tem que ficar atento a duas coisas. Esse aqui, ele era muito comum, que eu via, mas esse aqui é um identificador bem bom também. Esse é bem legal. Às vezes a gente acha por 700, 800 reais. Eu tive muita sorte que eu achei um de 75 metros cúbicos. Às vezes ele vai ter escrito pela capacidade dele em
litros de água diárias, ou ele vai estar escrito pela capacidade cúbica dele, do tamanho do ambiente. Então, esse meu, que eu mostro no vídeo, ele é de 75 metros cúbicos, ele é perfeito para o banheiro, é uma peça pequenininha, um quarto pequeno, uma coisa. Ou, se eu não me engano, 8 litros por dia, tá? Ah, esse aqui eu já achei usado por R$ 900, um igual a esse. Já teve, cuidado com também um desumidificador grande desse, extremamente barato. O meu de 75 metros cúbicos eu dei muita sorte, porque a pessoa trabalhava numa ONG, aí ela estava vendendo assim, só para livrar pátio, né? Então eu consegui por R$ 70, mas na época acho que era uns 1.100, R$ 1.200. E o mais importante de tudo, quando vocês forem olhar, tem que observar principalmente duas coisas. Vou dar uma pausa aqui. Então, pessoal, entrei aqui no vídeo créditos aqui ó, de ventiladores, ventilador e um pouquinho tudo mais, créditos a ele aqui. É o seguinte, quando vocês forem olhar um desumidificador usado, não tenham vergonha de pedir para a pessoa, ou pelo menos pedir para ela gravar um vídeo do desumidificador pingando assim, ó. Ele tem que, como no início do vídeo aqui, ó, ele tem que pingar, tá? Se tiver um dia não tão úmido e vocês estiverem comprando no verão, que os preços caem, por incrível que pareça, no verão o preço cai, vai demorar mais, tá, para pingar. Mas em algum momento isso vai acontecer, ele vai pingar. Então peçam para ver o funcionamento dele. É questão que todo a sistema de compressor, condensador dele tá funcionando. E outra coisa que tem que tomar cuidado ao pedirem vídeos é se a ventoinha não está travada. Às vezes a pessoa usa, nunca limpa. Então a ventoinha, ele tem tanta sujeira que a ventoinha trava. Ou então ela está batendo ali no condensador e isso não pode acontecer. Então, para verificar isso, o desumidificador vai estar extremamente barulhento, tá? E aí tem que observar essa questão aí. Então, quando forem olhar, basicamente, olhem duas coisas. Se está pingando água e se ele não está excessivamente barulhento, se não tem a ventoinha batendo, que vai ficar queimando o motor, vai ter que ficar mandando arrumar. Eu tive um que o meu primeiro usado que eu comprei, que é muito importante para o meu trabalho ter um desumidificador, é, a ventoinha travava e eu tive que mandar trocar o motorzinho da ventoinha duas vezes, tá? E aí o rapaz que fez esse serviço, ele falou, não, para arrumar essa ventoinha tu vai ter que arrumar um ferrinho ali que já não é mais comigo. Enfim, daí eu preferi vender ele. E aí o cara pra quem eu vendi ele falou que ele mesmo arrumava, tá? É, e é isso. Eu já tive. Era exatamente esse daqui, ó. Olha só que sorte. O que eu tive era exatamente esse. Ele raspava a ventoinha, mas ele era muito bom, ele desidentificava de fato. Mas era muito barulhento. Então procure uns modelos mais antigos usados. Ó, esse aqui é R$ 250. E esse aqui chega a tirar. Ó, a pessoa fez a medida dela mesma, sem a questão do. Ela deve tirar 3 num ambiente grande. Então a capacidade dela tirar 3 litros de água do ar num ambiente grande no dia. Mas se eu não me engano, esse aqui é 150 metros cúbicos de capacidade, tá? Ou seja, ele é bem bom. De novo, um desumidificador que preste ele vai ser ou 220 ou 127 volts, tá? Que dele não vai ser de pastilha Peltier, será um sistemazinho eletrônico, tá? Ele vai estar por cubagem, 75 metros cúbicos ou 150 metros cúbicos, 300 metros cúbicos, tá? Uh, e aí, se eu fosse fazer uma tabelinha bem rápido, desumidificadores de pastilha Peltier, que é para ambientes realmente muito, muito pequenos, eles servem para um armário, um roupeiro. Um desumidificador de 75 metros cúbicos, essa medida em metros cúbicos dele é uma indicação do até quanto ele atende, tá? Mas ele vai ser eficiente mais ou menos na metade disso. Então, um de 75 ele vai funcionar bem ali para um banheiro, um quarto pequeno, e assim vai, de 150 daí já atende o cômodo grande, e 300 de repente uma sala bem grande, né? Uma sala com cozinha bem grande, ele vai atender bem, tá bom?
Mas é isso, o vídeo era isso com que eu podia ajudar. Eu acho que eu vou deixar ele não listado nesse vídeo que vocês acabaram de entrar, tá bom? Um abraço e até mais.